Aqui? Bom dia para todas, para todos. Gostaria de agradecer, né, o aceite do trabalho pela comissão do evento, né? Primeira vez que eu estou participando do evento. Muito feliz de estar aqui. Hoje eu vim trazer um trabalho que ainda está num percurso de pesquisa, que foi oriundo da minha dissertação, né? Eu fiz um trabalho sobre o último filme de Agnaldo Siri Azevedo, que foi O Capeta Caribé, e no segundo capítulo da dissertação eu acabei trabalhando com toda a obra de Siri, né? E isso me despertou várias crises, porque o próprio segundo capítulo já estava tomando o tamanho da própria dissertação, de tantas questões, né, que esse cinema provocava. Então, esse elemento ele é uma continuidade dessas reflexões, né, em que eu analiso esse momento da década de 70, que é o que mais me chama a atenção, porque é um momento histórico que várias tradições, né, negras vão se encontrar, tradições mais antigas e tradições, né, de uma cultura mais ligada à juventude, né? Isso que eu vou tentar refletir com vocês a partir da trajetória dele. Mas, para começar, eu acredito que, quando eu falei Agnaldo Siri Azevedo, as pessoas devem estar se perguntando: e quem é Agnaldo Siri Azevedo, né? Eu aqui peguei alguns recortes do jornal à Tarde, que é um jornal lá de Salvador, e um que é do Jornal do Brasil, JB, no caso, que é esse aqui no meio, quando ele deu uma entrevista, para mostrar vários momentos da carreira de Siri, né, através do fotojornalismo, que, interessantemente, na década de 70 e um pouquinho na década de 80, ainda cobria o cinema de curta-metragem brasileiro, né? Depois dos anos 90, anos 2000, você não vai ver assim, uma cobertura de curta-metragistas dando entrevistas em jornal. Isso é muito raro acontecer. E isso sempre acontecia, por exemplo, com Siri, né? Siri, gente, ele nasceu em Salvador, em 1931, né? Era taurino e órfão, foi adotado por uma família, circulou um pouco pela Bahia, né, passou a infância numa cidade interiorana chamada Riachão do Jacuípe. E, na década de 50, aproximadamente no finalzinho da década de 50, Siri vai encontrar um amigo dele, bastante conhecido do ambiente da artes plásticas, chamado Calazans Neto, e Calazans Neto vai apresentar para ele o tão famoso Clube de Cinema da Bahia, presidido pelo mais famoso ainda, Walter da Silveira, né? E, a partir daí, Siri vai entrar em contato com esse grupo, com essas pessoas que gostam de cinema, e, no final da década de 50, também vai acontecer aquele boom, né, que a Maria do Socorro Carvalho vai chamar de nova onda baiana, né? Aquela produção fílmica entre 58 e 62, que vai ter esses filmes como A Grande Feira, Tocaia no Asfalto, Barra Vento, vai vir dessa questão. E, por incrível que pareça, Siri estará nessa produção. Primeiro, eu estou mostrando aqui, isso está na minha dissertação, esses dois frames de A Grande Feira, que é um momento do bar, né? E aí a gente vai ver essa banda, e essa banda ela é composta de pessoas famosas, né? Vocês estão vendo aí à frente o sambista Riachão, e atrás eu não identifiquei quem é esse trompetista, mas do lado dele aqui, baixinho de óculos, Calazans Neto. Logo atrás do trompetista, também de óculos, nós vamos encontrar o famoso historiador baiano Luiz Henrique Dias Tavares, e no piano, fingindo que toca, Agnaldo Siri Azevedo, sendo figurante. Só que aqui eu não consegui uma que ele está olhando, né? A câmera não se aproxima muito do Siri, o que já acontece no filme do ano seguinte, Tocaia do Asfalto, também do Roberto Pires, em que ele está aqui num bordel, né? E aí ele vai estar aqui conversando com uma senhora aqui atrás. Então a gente já consegue ver o rosto dele, a gente já consegue perceber que ele interpreta, né, uma questão de conversa. Então ele vai estar ali junto dessa galera participando.
E aí acontece, em 63, o famoso convite de Glauber Rocha. Ele chama Agnaldo Siri Azevedo para ser o diretor de produção de um filme pouco conhecido chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol. E eu chamo essa atenção porque Siri foi uma das únicas 6 pessoas da equipe técnica desse filme. E ele é tão esquecido como outras pessoas das outras equipes técnicas dos outros filmes. Ainda bem que Renata está aqui. Ela falou um pouco no minicurso sobre Tenda dos Milagres, o filme de 77 do Nelson Pereira dos Santos, e Siri foi assistente de produção desse filme, do Nelson Pereira dos Santos. Né? Ele levou várias pessoas que participaram desse filme, e Siri levou. Né? Aqui eu vou passar um trechinho, a Helena Inês, eu acho que vocês também conhecem, ela foi companheira de Glauber um período, e ela chegou a conhecer Siri, eu fiz algumas entrevistas com ela pelo Facebook, tá, gente? Então, são áudios entrecortados, né? E aí, essa é a fala dela, foi logo a primeira fala, que ela já apresenta a Siri, né? E o engraçado é que eu mantive o contato com ela depois que eu escrevi a dissertação, e ela confirmou várias das coisas que a documentação já me mostrava, né? Que Siri era muito amigo de Calazans, e ele era próximo de Glauber, ele não era um grande amigo de Glauber Rocha, apesar de eles terem feito filmes juntos. Né? Vou passar aqui, é curtinho. Oi, Edivar. Prazer em lhe conhecer, querido. Então, Agnaldo Siri foi uma pessoa muito querida nos anos da minha vida em que eu estive em Salvador. É amigo do Calazans Neto, ele era muito querido também de Glauber, foi através de Glauber que eu conheci. E se quiser conversar comigo, mas eu não tenho tantas informações, só de uma pessoa muito querida, muito simpática e grande amigo do Calazans Neto. Pronto. Aí ela foi uma fofa e confirmou várias das coisas que, por exemplo, tem um texto do Glauber, que é a ABC de Calazans Neto. Ele cita muito Siri nesse texto, né? E aí eu falei, poxa, e por que ele não cita ele como amigo, né? Isso também já é uma outra questão. Aqui eu vou passar 2 falas de Siri para vocês conhecerem ele um pouco melhor. Aqui ele falando um pouco do curta-metragismo na Bahia nos anos 70, tá? Houve uma abertura para Brasília, para o Paraná, Gramado. Isso, para nós, cineastas que realizam seus filmes em 16, é sensacional. Quem é que está fazendo cinema na Bahia hoje? Foram vocês dois? Deve ter mais gente. Tem um colega nosso que está concorrendo aí também na Vitória em 16, é o Vasconcelos. Tem outros, o Guido está filmando muito. Né? O Roberto Gaguinho está fazendo um filme sobre Casa de Taipa. E Super 8, tem uns 10 cineastas de Super 8 realizando. Nós vivemos meio em pé de guerra, né? E aqui na sequência é um filme já na década de 90, né? Edgar Navarro vai fazer um documentário em vídeo, e aí vai ter uma fala de Siri rememorando um pouco um dos filmes dele dos anos 80, né? Memórias de Deus e O Diabo em Monte Santo e Cocorobó. Puxa vida, um filme que eu fiz em homenagem ao Glauber Rocha. Memória de Deus, o Diabo, viu? Memória de Deus, o Diabo em Cocorobó e Monte Santo. Bonito pra burro. Edgar, eu quero que você coloque no seu vídeo uma homenagem a Carlos Sampaio, porque ele foi ator do filme Memória de Deus, o Diabo em Monte Santo e Cocorobó. Tenho dito. Siri não tinha acordo. Esse foi o primeiro vídeo que eu vi de Siri. Até hoje eu me emociono, porque antes eu só via ele no papel. Aí agora eu escutei a voz dele, né? E recentemente eu descobri a caligrafia dele. Então, desde 2006, pesquisando a pessoa, né? Então, seguindo aqui, gente, ó. Aqui é uma fala do Senhor das Jornadas, que vai falar um pouquinho da importância das jornadas para esses curta-metragistas, né, nos anos 70.
Me ajuda a conexão. Contribuiu para que cineastas como Siri, como tu, né, e vários outros, né, mesmo aqueles que vieram do Super 8, como Edgar Navarro, Pola, Belas, etc., quer dizer, encontrasse na jornada justamente o espaço para mostrar as suas realizações e dessa maneira e tocando e tal, mantendo vivo o cinema aqui na Bahia. O interessante é isso, né? Como as jornadas foram importantes para esses cineastas para que eles pudessem se lançar, né? E Siri justamente encontrou nesses festivais, né? Inclusive daqui a pouco eu vou contar uma polêmica com o 5º Festival de Brasília, cujo primeiro filme dele foi muito criticado pelo comitê julgador do 5º Festival de Cinema de Brasília. Siri não apenas fez filmes, aqui tem uma tabela que mostra um pouco que ele trabalhou junto com Walter Lima Júnior, Eduardo Coutinho, o Nelson Pereira dos Santos, uma série de outros e outras cineastas. Ele colaborou com esses realizadores, né? Eu peguei até os anos 60 e 70 para mostrar que ele não ficou parado, né? E aqui é mais ou menos um quadro da produção de Aguinaldo Siri Azevedo, né, dos anos 60 aos anos 90. Ele veio a falecer em 31 de julho de 1996. E eu acredito que se ele tivesse mais tempo, ele estaria também produzindo curtas-metragem, né? E aqui tem duas falas que são bem interessantes, né? A primeira é de uma entrevista com Antônio Olavo, feita pelo Leco França, em que ele fala o seguinte, o Antônio Olavo, né? Um dos maiores cineastas negros baianos, Aguinaldo Azevedo, conhecido como Siri, dirigiu dezenas de curtas-metragens e nunca conseguiu dirigir um longa. Brilhante, ele trabalhou com os maiores cineastas do Brasil, foi diretor de produção e assistente de direção de Glauber Rocha em Deus e o Diabo na Terra do Sol, em 1964, e nunca dirigiu um longa. Por que ele não quis? Claro que não. Ele não teve as condições e os recursos financeiros que possibilitariam fazer um longa, porque talentoso ele era demais. E não somente ele, tantos outros realizadores negros aqui na Bahia que hoje estão invisibilizados. E aí eu queria fazer um contraponto com uma fala, uma escrita, né, de Chico Drummond, que ele justamente fez essa pergunta para Siri, né? E Siri, em 1993, ele fez 62 anos. 3 anos depois dessa entrevista, ele estaria falecendo, né? Então, foi uma entrevista muito no fim da vida de Siri. E aí ele pergunta, né, o Chico, quando é que você vai fazer um longa de ficção do alto de seus 62 anos? Siri respondeu, é cedo ainda, tenho muito documentário para fazer. É isso aí. Então, assim, Siri fez parte de uma tradição em que curta-metragem era documentário. Isso é muito dessa época dos anos 70, né, que é a época que eu estou querendo trabalhar. No caso, eu vou contrapor um pouco minha tentativa que Siri, já apresentado a vocês, espero que vocês, né, aprofundem mais o conhecimento sobre ele, mas falar um pouco sobre a ambiência negra em Salvador e de como Siri vai se conectar com essa ambiência negra na sua produção fílmica, principalmente nos anos 70. Mas para que vocês possam entender um pouco, né, também conhecer um pouco, nem todo mundo aqui é baiano, né, nasceu com esse privilégio, então eu tenho que mostrar um pouquinho para vocês o que seria essa cultura cultural negra em Salvador, né? Primeiro eu vou fazer um parênteses, que é uma coisa que pouca gente tem em mente, mas na Primeira República, a elite baiana se pensava totalmente europeia, né? A Bahia era conhecida como Atenas brasileira. Então, a galera, para vocês terem essa noção, né? Os baianos são o quê? Herdeiros greco-romanos. Um negócio muito roots. E que quando eu soube disso, gente, eu falei, velho, a galera viajava. E tá nessa tese aqui de um professor meu da UFES, o Rinaldo Sérgio. No ano 30, com o Estado Novo, vai acontecer uma mudança, né, na identidade cultural dos baianos. E essa mudança está associada, sim, à mudança de regime.
Então, muito do que nós conhecemos hoje como brasilidade, que foi criada na década de 30, essas coisas que a gente conhece como baianidade, também são da década de 30. E elas têm uma materialidade muito nas relações político-econômicas desenvolvidas durante o Estado Novo na Bahia, mas também, não apenas como local da elite, mas também por causa dos acordos políticos que essa nova casta política introduzida pelo Estado Novo teve de fazer. Então, por exemplo, a figura principal na Bahia é o interventor Jutaí Magalhães, que ele não tem nenhum contato com a elite local baiana, e ele vai cooptar quem para apoiar ele politicamente? As mães de santo de terreiro. Essas mulheres que vão fazer acordos do tipo assim, olha, agora eu quero que a minha cultura seja valorizada. Você quer meu apoio? Agora. Então, assim, muita gente pensa, com o passar do tempo, né, pensa assim, a galera já dos anos 60, 70, não, essa cultura baiana é folclore, é uma coisa muito ultrapassada, é uma coisa muito elitizada. Inclusive, eu coloco aqui essa questão dos críticos, né, que eles falam que é muito ligado à branquitude, é ligado a um culturalismo nacionalista, mas quando a gente... E aí teve essa pesquisa desse brasilianista, que eu achei muito interessante, que é o Scott Aikes, quando ele vai pesquisar justamente a formação da cultura afro-baiana, e ele vai mostrar justamente essas relações e como é que esses sujeitos negros, na década de 30 e 40, agiram politicamente para ter a sua cultura valorizada, entendeu? As suas práticas culturais valorizadas. Então, não é à toa que Jorge Amado vai defender o fim da intolerância religiosa e outras coisas nos anos 40, né? Não é assim porque é Jorge Amado. Também é oriundo de discussões políticas que vêm sendo desenvolvidas na Bahia desde o Estado Novo, né? E aqui é interessante que é do jornal à tarde. Eu gostaria de apresentar a vocês o grupo Olodum, em 1969. Ele é completamente diferente do grupo Olodum de 1979. Né? O Olodum de 79, eu acho que todo mundo conhece aqui. É ligado ao Pelourinho, é ligado ao Carnaval, é ligado àquela música de Opaió, I Miss Her, que é o bar do... Como é o nome daquela personagem, gente? Neuzão, obrigado, Bel. E olha que ela não gosta do filme. O bar do Neuzão. Mas, enfim, é muito diferente. Aqui você está vendo 3 percussões. Também, novamente, a questão da percussão, ela se mantém muito forte. Mas essa palavra Olodum, que faz parte do repertório mitológico religioso, né, afro-brasileiro, essa palavra, esse significado, ele transitava pela cidade da Bahia. Ele não era apenas nem daquelas pessoas que frequentavam candomblé e não eram apenas, como posso dizer, dos intelectuais, né? Ele fazia parte desse, obviamente, que em 69 havia essa compreensão de que o que era popular era folclórico. Enfim, eu não queria entrar muito nesse debate, mas eu tenho consciência desses debates, mas o pessoal da época não, né? Mas eu trouxe aqui para a gente pensar justamente essa discrepância que vai acontecer justamente nos anos 70, que é o surgimento de organizações negras formadas a partir de subjetividades raciais, cuja preocupação principal é a denúncia do racismo e a valorização da história e cultura de matriz africana. Então, os anos 70 vai ser marcado pelo surgimento dessas novas instituições, dessas novas organizações em Salvador, né? Que vai se contrapor um pouco com aquela que foi feita nos anos 30, que era muito ligado a práticas artísticas já consolidadas, como, por exemplo, a literatura, a música, a pintura, e não se abria muito para outras práticas que não fossem aquelas ligadas ou às belas artes, mas o cinema nunca foi considerado uma bela arte, né? Notadamente, em Salvador, houve uma dificuldade, mesmo com todo o avanço da Universidade da Bahia, que depois se transformou na Universidade Federal da Bahia, trouxe gente do mundo todo, fez aquela abertura maravilhosa, mas que nunca fez um curso de cinema, por exemplo, né? Que é uma coisa interessante. Aqui eu vou listar algumas organizações negras que foram fundadas nesse período, né? O MAFRO foi fundado em 72, as Nações Unidas decretaram em 73 a década contra o racismo e a discriminação racial.
o Núcleo Afro-Brasileiro, em 73, vou apontar aqui, não necessariamente instituições, mas 2 mostras, a mostra do filme etnográfico índio e a mostra do filme etnográfico negro, em 73, 74, a Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, a SACNEB, 74, o ILEAIE, que, fazer aqui um parênteses, eu morei do lado da sede do ILEAIE minha vida toda. Então, assim, o ILEAE ficava no Curuzu, enquanto tinha gente do mundo todo assistia a saída do ILEA, assistia da minha laje. Era tipo assim. Então, e também é interessante que tem um historiador também dos Estados Unidos, historiador não, antropólogo, que ele estuda o ILEAE, eu me esqueci o nome dele, não vou falar para não ser errado, mas ele tem um texto chamado Cultura e Política, em que ele vai analisar o ILEAE e mostrar justamente, ele mostra, outro parêntese, mais curiosidade, ele mostra todas as contradições que eu testemunhava, assim. Eu escutava da minha vizinha, quando a minha mãe ia no mercado, a gente escutava no mercado, então isso é muito interessante, né? A segunda Assembleia Nacional do Movimento Negro em Salvador, já no final da época, o Olodum, fundado em 79, e a terceira Assembleia Nacional do Movimento Negro, também em Salvador, em 79, são esses movimentos, essas instituições, essas mostras cinematográficas que mostram essa ambiência cultural, né, que vai mudar a partir dessas novas organizações. Tudo isso para dizer que Siri vai para o outro lado. Ele vai estar presente nisso, mas ele vai decidir mostrar as referências dele negras a partir de outros elementos. E, para finalizar, eu vou estar falando sobre esses 2 filmes dele. São mais, né? Mas, a nível de apresentação, eu vou falar um pouco sobre Dança Negra e as Filarmônicas, né? O primeiro é Dança Negra, um filme pichado que eu não assisti, nem vocês vão assistir também, porque eu não tenho ele disponível, que é uma das questões também que marcaram a minha dissertação. Vários filmes de Siri eu não tive acesso, que marcam um pouco, né, essa questão de como é que os curta-metragens desses cineastas negros e dessas cineastas negras nos anos 60 e 70, e Siri falou isso, olha, temos bitola 16mm, Super 8, teve um boom de Super 8, teve um boom de 16mm, principalmente nas regiões periféricas do Brasil, em que essas bitolas eram mais baratas. Recentemente eu estive olhando os arquivos da jornada de cinema, e quando eu fui analisar as fichas de inscrição, era muito nítido esse recorte. Os filmes de 35mm vinham do Sul. Para mim, tudo abaixo da Bahia é Sul, tá, gente? Então, vinha do Sul, todos de 35, é uma bitola mais cara. E as outras bitolas, 16 e Super 8, muitas vieram do Norte, Nordeste, e assim, havia essa divisão de bitolas, né? E aqui eu vou ter uma entrevista que Siri fez para José Marinho, em que ele vai falar sobre o filme. Então, eu sempre pego essa documentação de o que estão falando sobre o filme, né? Aí ele diz, fiz o filme Dança Negra. Esse filme não foi muito aceito pela panelinha. Não é que eu queira citar a panelinha, pelas pessoas que eram, sei lá, que manobravam o setor de curta-metragem. Esse filme foi muito pichado, mas é um filme que tem a sua importância muito grande. Vamos continuar a entrevista, porque não importa a pichação, não importa o que eu digo, porque esse filme não foi visto pelo povo. Eu acho que o povo deveria ver o filme. Acho que o filme agora está muito atual. Essa entrevista foi feita no final dos anos 70. Está muito atual mesmo. E aí eu quis trazer essa fala aqui para Brasília, porque ele está se referindo explicitamente ao 5º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Ele está se referindo aos julgadores da mostra competitiva de curta-metragem, né? E eu ainda irei escrever sobre isso, né? Já vou finalizar. Ah, tá. Sim. Eu tô falando. Aí, no catálogo do Embrafilme, fala o seguinte: há um ensaio inspirado em 2 músicas do compositor Silvio Deolindo Frois, com imagens da Bahia. E aí eu fico perguntando, que músicas são essas? Que imagens foram essas utilizadas, né? Aí, na própria entrevista, ele fala o seguinte: a partir de Romaria, que foi um filme que ele filmou, mas ele não montou, resolvi fazer um filme inspirado em 2 músicas de um compositor baiano, um compositor erudito, professor de harmonia, que foi professor de harmonia da Escola de Música. E aí, esse professor que ele está se referindo é o Silvio Deolindo Frois, né?
essa música que eles se referem chama-se Dança Negra, que nem o título do documentário. Aí eu trouxe aqui um trecho do único livro publicado sobre Silvio Deolindo Frois, de uma pesquisadora chamada Hebe Machado Brasil. Ela fala o seguinte: Dança Negra, ou Dança Negra, foi editada pela Casa Bevy, essa daí, e foi dedicada a Madame Cândida de Rezende Barros, a Madame Kendall. Dança Negra faz parte de uma série Paisagens Tropicais, série burlesca, é descritiva. Traduz uma dança de escravos no seu lamento fundo em loas pela terra que ficou distante, onde ficou também a liberdade perdida para sempre. Que trágico. A música, muito melhor do que as palavras, diz bem da pungente imprecação. Conforme nos informou a Gernot de Almeida, Frois muitas vezes foi ao Mercado Modelo, no dia 4 de dezembro, para assistir à festa em louvor de Santa Bárbara e poder apreciar o ritmo dos dançarinos. Aqui ela está se referindo às várias festas populares que já estão pipocando em Salvador a partir de agora, de dezembro, e a de Santa Bárbara é uma das primeiras. Só que Siri tem uma outra visão sobre esse processo do Silvio Deolindo Frois, né? Ele fala o seguinte: um professor conceituado em todo o Brasil, que com a vivência no exterior você nota toda a influência europeia em toda a sua obra. Depois de muitos anos dele retornar a Salvador, a gente tem duas músicas dele que têm influência de sua terra. Uma influência da origem de sua terra, de seu povo, principalmente Dança Negra, onde ele começa a frequentar os candomblés. A gente sente, então, toda a influência já africana, já misturada com a influência baiana. O filme é inspirado em músicas do Silvio Deolindo Frois, na qual mostra imagens e tenta mostrar toda a problemática, toda a situação de época. Então veja que ele já tem uma visão diferente, enquanto a Hebe Matos, na década de 70, fala que o Silvio Deolindo Frois foi numa festa que meio que misturava, né, as religiões e as práticas. Ele está dizendo, não, ele foi lá nos candomblés, foi escutar os atabaques e tudo mais. Que era a perspectiva dele, né, de pensar a cultura diaspórica como uma cultura sincrética, em que essa cultura, na verdade, o Stuart Ball não usa o termo sincrética, mas ele fala que as formas artísticas, culturais da diáspora, elas têm essa forma híbrida, né, que é justamente isso que o Siri se interessa, por essas formas híbridas, né, que hoje a gente está chamando isso que interessava a ele. E o cinema dele, da década de 70, vai atrás dessas formas. E assim, para finalizar mesmo, eu sei que vocês não estão mais me aturando, mas assim, eu queria trazer apenas o filme As Filarmônicas, que ele vai estar falando sobre essas formas híbridas, né? Primeiramente, é a mesma cena, tá? Eu cortei ela para a gente poder perceber esses dois movimentos, tá? O primeiro movimento é da Filarmônica desfilando na rua, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Aí a gente está vendo uma filarmônica toda enfileirada, desfilando de forma cartesiana, né? Uma música de filarmônica. E aqui a gente vai ver uma filarmônica versão samba de roda. Para quem não sabe, é um ritmo muito comum no recôncavo da Bahia. Aí vocês já veem que muda tudo. Olha como a música já muda, a posição dos corpos já muda, a gente já vê a presença da roda, que antes a gente já não via, e são os mesmos músicos. A gente vê a umbigada, um chamando o outro para a roda, que são passos de roda de samba, de samba de roda. Ele aí tentou fazer uma umbigada, chamou a pessoa para o centro da roda.
E aqui, né, essa questão da conclusão, né, eu percebo a palavra negro está entre parênteses, porque justamente quando a gente analisa trajetórias, por exemplo, de um cineasta já sempre citado pelos teóricos recentes do cinema negro brasileiro, como o Zósimo Bulbo, né, em que ele fala assim, o Zósimo Bulbo começou a produção dele, Alma no Olho, 1974, e aí o Siri é da mesma época, eles são contemporâneos, né? O Siri nasceu um pouco antes, na década de 30, o Zósimo já no final da década. Mas eles vão trilhar caminhos diversos, né? O Siri vai trilhar esse caminho da busca das formas híbridas, né? De como é que os africanos no Brasil vão produzir, apesar de todo o movimento, né? Que tipo de cultura, que tipo de história eles produziram, né? E é um desafio justamente, primeiro, pela conservação desses filmes, eu não tenho acesso a alguns, e segundo, justamente da gente estar fazendo essa identificação junto aos filmes. E o segundo elemento, que já é uma provocação, é tipo assim, eu vejo, quando se fala muito de cinema negro no Brasil, eu vejo muitas pessoas nessa questão do longa-metragem, né? Ele nunca fez longa-metragem, a gente tem que fazer um longa-metragem. Mas como eu vim da história, eu trabalho muito com a concretude dos documentos, né? E que documentação que eu encontro? Eu vou encontrar muitos documentos em filmes de bitolas de 16 milímetros de Super 8 e muita referência a esses filmes. Não estaria o cinema negro brasileiro nesses formatos, e a gente está querendo fazer uma coisa que o Jean-Claude Bernardet já falou, né, que o cinema brasileiro, aquela questão ideológica da história do cinema brasileiro, quando só faz uma história dos longas, e esquece-se muitas vezes dessas outras produções, que também trouxeram vários elementos nossos, né? Então fica aqui essa questão, essa provocação, e o agradecimento a todos e a todas e a todos. Perfeito.